Não tem 24 horas que eu postei um vídeo aqui no T Antenado falando sobre toda essa repercussão que a Record gosta de ter nos programas dela. Uma repercussão fácil, polêmica barata, audiência muito fácil. A gente já tinha visto isso na semana passada, com o Nego do Borel tentando se aproveitar da Daiane e ela negando. E hoje, de novo, aconteceu isso. Eu acabei de ver 2 vídeos lá do Web TV Brasileira, lá com a Tati, comentando a mesma coisa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está chegando num ponto e que está se tornando algo realmente muito grave. No vídeo de ontem, a gente aqui no canal falou a mesma coisa com relação à audiência. A Record gosta de programas que tenham barracos, a Record gosta desse tipo de público, a Record pesquisa esse tipo de público, a Record prefere esse tipo de público, a Record não quer ter o trabalho de conquistar uma audiência, a Record prefere um público muito fácil, aquele público que está zapeando na televisão, para e assiste alguma polêmica. É isso que eles costumam fazer. A Fazenda não seria diferente. A gente comentou ontem com relação a Medrado, do porquê que ela resolveu desistir do programa por causa de toda a pressão psicológica que ela sofreu lá dentro. Mas a gente viu na festa que aconteceu ontem à noite algo grave acontecer e ser transmitido ao vivo pelo Play Plus, que depois eles mesmos cortaram. E a gente vai também falar disso. Só para resumir um pouco, eu não vou comentar a festa inteira. Já tem canais no YouTube que fizeram isso. Não vou falar de tudo, exatamente o que rolou ali naquela festa, as tretas e tudo da festa, porque já tem canais que fizeram isso, tá? Não é preciso comentar muito sobre o que está rolando lá. A gente precisa comentar sobre o que aconteceu de grave e de sério e que está repercutindo até agora. Primeiro, a gente precisa ver o histórico do Nego do Borel. A Duda Reis já tinha falado ao longo da semana repudiando a Record por ter colocado uma pessoa como o Nego do Borel para participar do programa. E ele aceitou participar e ele disse na coletiva do programa que ele estava participando do programa para provar e mostrar quem ele era. Ele tinha a ideia de ser um Biel 2. Para quem não sabe ou não lembra, o Biel teve aquela reportagem com uma jornalista e que ele praticou ali, falou uma coisa que acabou assediando a moça, redeu vários processos em cima disso. E no programa que ele foi convidado para participar do ano passado, ele meio que conseguiu dar uma limpada ali na imagem dele. Uma limpada, assim, não vou dizer que foi uma grande limpeza porque isso não aconteceu. Nego do Borel, esse ano, no começo agora, teve a mesma coisa com relação à ex-namorada, que era a Duda Reis. E ela falou, e ela veio a público falar disso, que ela estava indignada, que ela repudiava o fato de uma emissora de televisão como a Record ter selecionado o Nego do Borel para participar de um reality show e colocar aquele cara na televisão. E ela tá coberta de razão. Não tem por que tirar a razão dela, porque tudo o que ela falou sobre ele, tudo o que foi dito sobre ele, tudo o que a gente já tinha visto nos sites e tudo falando sobre o comportamento dele, se mostrou verdade agora na Fazenda, com as câmeras de uma emissora de televisão ligadas, mesmo que essa emissora tente esconder isso do público, mesmo que eles tentem fazer isso de todas as maneiras. A reclamação geral que eu tenho visto lá no Twitter, a reclamação geral que eu vejo em vários outros canais do YouTube com relação ao pay-per-view da Fazenda é exatamente a mesma. A Record corta as câmeras nesses momentos de tensão, a Record corta as câmeras ou muda o ângulo das câmeras e assim você não sabe de nada o que está acontecendo. Assim eles abafam o caso e acabou. E é até uma crítica, você paga caro para assistir essas coisas e você não está assistindo. Eles não estão entregando para você aquilo que você pagou. Eles simplesmente fazem aquilo que eles querem e o que interessa para eles.
Quem trabalha com televisão, quem trabalha nesse meio, já sabe como são os métodos que a Record adora empregar, já sabe qual é a filosofia que eles adoram seguir. Eles seguem algo de Dudu, deixa disso, não vamos brigar, não vamos arrumar confusão. Ao mesmo tempo, eles adoram explorar um barraco, eles adoram explorar essas situações que podem render uma audiência bem rápida, uma audiência prática, uma audiência que não precisa de muito esforço para ficar ali. É assim que eles trabalham. Não ia ser diferente agora com relação ao que aconteceu nessa madrugada, em que há essa acusação de estupro do Nego do Borel com a Daiane Mello. Ela estava muito bêbada. Quem viu as imagens, eu vi algumas das imagens, dava para ver que ela não sabia o que ela estava fazendo. Dava para ver que ela não tinha consciência do que ela estava dizendo. Dava para ver claramente que ela simplesmente estava falando aquilo que vinha na cabeça dela, porque quem está bastante bêbado, trêbado, que era o caso dela, simplesmente não sabe o que está acontecendo ao seu redor. A bebida, ela tem esse efeito narcótico, você acaba se esquecendo do que aconteceu ao seu redor, você acaba se esquecendo muito do que está rolando ao seu redor, você simplesmente apaga da memória. E ela depois, na tarde agora de sábado, veio falar a mesma coisa. Ela não lembra do que foi que aconteceu, ela não lembra do que rolou ali, ela simplesmente não lembra, simplesmente ela não sabe o que aconteceu, ela não estava consciente ali. E todas as outras pessoas que estavam dentro do quarto repararam a mesma coisa, ela não estava consciente. Teve até o Rico que falou que o Nego do Borel estava com um negócio lá duro, tentando de fato chegar às vias de fato da moça. Ele disse que isso não aconteceu, ela disse que não se lembra de nada. E a Record, ao invés de apurar o caso, de fazer algum levantamento correto, eles simplesmente viraram a câmera de ângulo e não deu mais para ninguém saber o que foi que aconteceu. Agora, na tarde de sábado, a polícia foi bater lá dentro da emissora, foi bater lá dentro da sede, o jurídico deles ficaram reunidos, eles colocaram uma mensagem ainda agora no Twitter falando sobre o posicionamento que eles vão tomar, que eles vão anunciar na noite de hoje, e as hashtags no Twitter sobre a Record apoiar estupro, sobre a Record ser conivente com estupro, sobre a Record não estar ligando para isso, porque na semana passada, quem lembra do que aconteceu, ele tentou a mesma coisa, só que ela não estava tão trêbada como ela estava, a ponto dela não lembrar o que aconteceu. Tanto que ela disse não, ele ficou com raiva, jogou o balde lá contra a porta, porque a produção fechou lá, trancou eles ali dentro, enquanto eles faziam a limpeza lá, trancou tudo. Ele jogou aquele balde ali porque ele queria sair e tudo, porque ele estava bastante alterado. Mas a Record simplesmente pegou aquilo, colocou uma trilha sonora romântica e acabou. Como se os dois estivessem tendo algum romance. Eles conseguiram alterar a realidade, como se os dois estivessem tendo algum romance, algum envolvimento. Foi tanto assim que a gente aqui do canal apostou que ele iria sair do programa. Foi tanto assim que a gente apostou que ele seria o eliminado, o primeiro eliminado. Tudo dava a entender que seria isso. Só que na Fazenda você não vota para quem vai sair, você vota para quem vai ficar. Então, isso confunde o público. Isso é pensado para confundir o público. Não vamos dizer que a Record não sabia que isso não podia acontecer. Ele sabia. As reportagens sobre o que tinha acontecido com a Duda Reis no começo do ano foram dadas inclusive pela própria Record, pela própria emissora. Eles mesmos falaram disso nos jornais deles. Não dá para dizer que eles não sabiam disso. Eles sabiam. Não dá para passar pano nesse caso. A gente está falando de um crime. Mesmo que não tenha chegado às vias de fato, houve a tentativa. Houve aquela tentativa dele se aproximar da moça. A moça não estava consciente, ela não sabia o que ela estava fazendo, ela simplesmente estava apagada. Mesmo que ela tivesse dito sim, ela não estava com a consciência dela em pleno funcionamento, ela estava entorpecida. Como é que você pode dizer que ele é inocente nesse caso? Porque não é. O que aconteceu na Fazenda é extremamente grave. É um crime. Não é a primeira vez que a gente vê a polícia invadindo um reality show
para tomar essas providências. Isso já aconteceu, inclusive, no BBB, que resultou no participante expulso. Isso foi em 2012, no BBB 12, se eu não me engano. Isso aconteceu, a polícia entrou, invadiu, tirou um dos participantes lá por causa dessas acusações. Como é que uma emissora como a Record, que eu sei que a Record não é igual à Globo, a Record já teve a pretensão de ser como a Globo. Hoje eles não querem mais ser a Globo. Hoje eles querem ser um canal como eles são. A Record é isso aí. Eles não tomaram tanta providência assim, estão esperando a atuação lá da polícia, estão esperando para ver a repercussão do público, ver o que eles podem tirar de audiência disso e só. É o que eu vim agora no canal da Tati, lá do Web TV Brasileira, falando a mesma coisa. E é isso que eles querem. Enquanto eles puderem tirar o máximo de audiência disso, eles vão tirar. Mesmo eles sabendo que a Fazenda 2021 não está sendo nenhum sucesso. Desculpa falar a verdade para muita gente, e muita gente vai ficar chocada agora. Não é sucesso. A Record imaginava que a Fazenda 2021 fosse repetir o que aconteceu no ano passado. No ano passado, a Fazenda 2020 chegou, inclusive, a liderar a audiência em vários momentos contra o The Voice, com o Thiago Leifert. É verdade, isso aconteceu. Eles chegaram, foi o maior sucesso. Mas, repetindo aqui o que eu já disse no outro vídeo e o que eu vou continuar a dizer, em 2020, várias cidades do Brasil, incluindo São Paulo, onde é medida a audiência, estavam com restrições. Então, as pessoas tinham que ficar em casa. A audiência, nesse ponto, era mais alta. A audiência do ano passado na televisão estava bem mais alta do que está hoje em 2020. Basta ver, eu publico aqui no canal vários prints lá do Notícias da TV, vários outros canais. Quem me segue no Twitter também vê que às vezes eu falo sobre isso também lá. Quem me segue no Instagram também é a mesma coisa. Eu costumo falar sempre do que está rolando na audiência das emissoras. E esse ano a audiência deu uma baixada. Era normal que tivesse, porque as restrições nas cidades já estão sendo levantadas. Quanto mais pessoas se vacinarem, mais as restrições tendem a cair. Porque as pessoas vão deixar de ter medo de fazer as coisas de novo. As pessoas vão perdendo esse medo. A Record esperava que fosse um grande sucesso, emularam o BBB 21, o pior inclusive do BBB 21, porque isso também aconteceu no BBB 21, não o estupro, porque isso não chegou de fato a acontecer, mas os perfis dos participantes do BBB 21 foram emulados lá na Fazenda, você tá vendo isso acontecer lá, e deu no que deu, né? Já tinha dado errado no BBB, ia dar errado lá na Fazenda. A Record só queria audiência. Tá aí, para quem quiser ver. É incrível como uma emissora é capaz de baixar tanto o nível só por causa de audiência. Assim eles nunca vão conquistar o público, nunca. E assim, mais uma vez, uma polêmica vazia. Uma polêmica que eles só sabem fazer, que eles só vão explorar em audiência. Mas é a filosofia da emissora, é a filosofia que eles seguem, a filosofia religiosa, inclusive, que eles são adeptos. Eles gostam disso. Eles são muito desse do fale mal, mas fale de mim. E a gente está aqui fazendo isso, né? Espero eu que seja uma das últimas vezes que eu fale sobre o que está rolando lá na Record, sobre o que está rolando na Fazenda, nesses termos. A gente está aqui pelo entretenimento, a gente gosta do entretenimento. O Ter Antenado é sobre entretenimento. E às vezes a gente precisa escapar do entretenimento para falar de tudo isso que está acontecendo nesses programas. E é muito sério mesmo. Eu espero que eles não fiquem com essa de colocar uma trilha sonora romântica para tentar disfarçar ou tentar dar outro sentido na edição do que aconteceu ali. Tá todo mundo revoltado na internet, o Twitter tá revoltado, as pessoas que eu vi, que eu segui, os próprios administradores das contas deles estão completamente repudiando o que eles viram ali. A Daiane, então, nem se fala, a conta dela tá falando toda hora desse caso. A polícia já ouviu a moça, ela confessou ali depois, quem estava assistindo no Play Plus, que nem ela lembra o que aconteceu, mostraram as imagens e vamos ver no que isso vai dar. A gente vai seguir aqui acompanhando
e vem contar para vocês como a gente está fazendo agora, também com essa crítica, porque é assim que a gente funciona. Bom, esse vídeo aqui acabou sendo um pouquinho mais longo do que eu esperava. Esse vídeo aqui acabou sendo bem mais longo do que eu queria que fosse. Mas a gente precisa falar e tem coisas que a gente precisa deixar claro. Não é não. Mesmo que a pessoa não esteja consciente. Não é não. E isso pega muito, as mulheres especialmente têm muito problema com isso. Muita gente... Esses tipos de casos recaem muito em cima da mulher. A mulher parece que não tem a voz para dizer não, parece que quando isso acontece com o homem parece que tem mais privilégio com relação às mulheres. A gente está vendo isso ao vivo acontecendo lá na televisão. Comenta aí embaixo se você viu, se você acompanhou, se você presenciou isso tudo, como é que você está vendo toda essa repercussão. Só para encerrar, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aqui no Te Antenado. Vocês são demais. É para vocês que a gente produz esse conteúdo. É para vocês que a gente continua produzindo. É para vocês que a gente está aqui criando e trazendo toda essa crítica de tudo que está acontecendo. Eu sei que muitos de vocês não têm tempo para ficar assistindo essas coisas na televisão ou mesmo pesquisando isso em outros canais, mas em canais como o nosso você pode entender o que aconteceu. Vou deixar aí do lado outros 2 vídeos em que você pode clicar e continuar aqui com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!